Antes até do meu pronunciamento, fazer um registro de pesar. Hoje, Paulo Paim, faleceu uma das figuras assim, bem marcantes da nossa querida Bahia. Uma figura mineiro, mas que adotou a Bahia como o seu estado e, portanto, filho da Bahia por escolha. Me refiro aqui ao empresário, ao homem de grandes jornadas, ao cidadão que promoveu transformações sociais importantes, homem da assistência social, além do negócio, Zé Carvalho. Fundação, inclusive, que leva o seu nome. Chegando à Bahia, teve a oportunidade de montar uma das estruturas que orgulha os baianos do ponto de vista da sua atividade econômica, a nossa Ferbasa, mas a maior obra desse cidadão, desse baiano ilustre, meu caro Paulo Paim, foi exatamente ajudar a transformar vidas. A sua fundação mantém mais de 5.000 jovens ali na formação técnica, no início da sua vida, no acompanhamento, na assistência e principalmente no encaminhamento. Então, portanto, o nosso baiano, Zé Carvalho, aos seus 84 anos, parte, mas deixa uma história. Portanto, aquele que parte e deixa essa melhor parte da sua vida, portanto, dá uma grande contribuição aos seus familiares, aos aqueles colaboradores, aos mais próximos. Óbvio que fica a dor da partida, mas fica entre todos nós baianos, a certeza de que esse homem deu uma contribuição importantíssima para o nosso Estado e entregou a sua vida de corpo e alma, ajudando a economia e, principalmente, ajudando o povo da Bahia. Mas, senador Paulo Paim, eu, nesses últimos 90 dias, tenho dialogado muito até com Vossa Excelência, temos sido parceiros ali das primeiras horas da chegada aqui no plenário, discutindo muito o que fazer, para onde caminhar, como caminhar, com quem caminhar e o que fazer. Mas a maior preocupação nossa, Paulo Paim, é exatamente com a nossa nação. Não é com a nossa pele. Não é com a eleição. Não é com a urna. Não é com para onde nós vamos, ou de que forma nós vamos, ou o que faremos amanhã, depois de amanhã, mas é com a nossa nação. E eu fico extremamente preocupado, Paulo Paim. Ontem à noite eu conversava muito com o senador Delcídio do Amaral, depois da sessão, e fiquei ali na minha solidão aqui em Brasília, já que minha família vive em Salvador, né? E eu fiquei matutando, Paulo Paim, o que a gente pode fazer? Porque cada vez que a gente vai abrindo um site, cada vez que a gente vai lendo um relatório, e eu fiz isso ontem à noite, me debruçando em alguns dados da nossa economia, tentando entender como se processam as coisas e como a gente ajudar. E essa é uma das coisas, Paulo Paim, que a gente até tem reclamado muito aqui. E a gente dialoga muito pouco com o nosso governo. Nosso governo. Ou dialoga quase nada, muito pouco até é um exagero. Já é muito, o muito pouco. Então, na realidade, às vezes dá uma aflição, a gente quer contribuir, né? Eu mesmo venho tentando contribuir com essa questão, por exemplo, de investimentos envolvendo os terrenos de marinha, buscando soluções, tentando criar regras para a gente retomar o investimento. Venho tentando contribuir, Paulo Paim, com o debate acerca
da estruturação tributária e fiscal, as opções de investimento, venho tentando contribuir para ver como é que a gente faz com o desenvolvimento no campo, com as fontes de energia, como é que a gente ajuda nesse processo, de que maneira a gente pode resolver um gravíssimo problema instalado no Brasil hoje. Nós temos uma crise energética, mas é uma crise, não estou falando de desabastecimento, mas eu estou falando exatamente de uma crise de funcionamento de sistema. O sistema elétrico brasileiro é um dos mais robustos do mundo, uma das estruturas mais bem pensadas. E nós estamos com muitas dificuldades, com um déficit tremendo. E eu vou olhando cada coisa dessa para o que a gente pode fazer, por exemplo, aí quando a gente assiste o fechamento de postos de trabalho. Eu conversava contigo hoje de manhã cedo sobre isso, quando chegamos aqui. A cada momento a gente só ouve a notícia de que tal setor está desempregando, tal setor está colocando para fora. Os setores que ainda estão de pé, a indústria automotiva, a indústria de transformação de um modo geral. Eu me preocupava, hoje de manhã participei de uma longa reunião, onde nós estávamos discutindo essa questão da exportação. E aí as contradições. Nós temos que aumentar o volume de exportação para poder aumentar o volume de arrecadação. Mas para isso, para continuar vendendo muito lá para fora, os nossos produtos têm que sofrerem com a derrubada nos preços. Até para enfrentar a competitividade e outra para ser atrativo para alguém lá fora comprar. Ora, se você vende a um preço mais baixo lá fora, significa dizer que você reduz a sua margem de lucro. Ou você é obrigado a reduzir os seus custos. E reduzir os custos numa indústria como a nossa, que nós temos ainda, padecemos ainda de uma estrutura de inovação, a tendência natural é que a redução de custos se dê exatamente no corte do posto de trabalho. Então, portanto, eu fico a me perguntar, assim, o que a gente faz? Encerramos uma pauta agora de tarde aqui com votação de uma medida provisória, uma guerra para a gente saber se ia votar ou não ia votar, se ia limpar ou não ia votar, ia tirar ou não ia tirar, o que era estranho. E eu me pergunto, e aí? A medida provisória foi votada. Quantos postos de trabalho essa medida provisória vai gerar amanhã de manhã? Ou quantos postos de trabalho essa medida provisória fechará amanhã de manhã? Portanto, eu fico me perguntando se é esse o eixo, se é esse o método. Aí, por outro lado, eu digo o seguinte, com quem eu converso do outro lado do governo? Nós fizemos uma reunião hoje de manhã, eu, o senador Jorge Viana, o senador Ricardo Ferraço, que tem sido também um incansável batalhador nessa questão dos terrenos de marinha, não com a visão de resolver um problema ali, aqui e acolá, mas para resolver um problema de componente econômico para a sua vitória do Espírito Santo. Óbvio que cada um se preocupa com a sua terra, mas a preocupação apresentada ali para Vitória, para Salvador, para qualquer outro lugar, vale para os 5.570 municípios que nós temos no Brasil. Então, esse é o esforço. E nessa reunião, a gente conversava com a turma de governo ali, e saímos da reunião para dizer, vamos ver, depois aqui, nós vamos ver lá o que é possível fazer, vamos ver lá. Ver lá o quê, pelo amor de Deus? Quando a solução chega? Interessante é que a solução de corte é imediata. Tchá! A solução do aporte, vamos ver. A solução para resolver os problemas, vamos ver. O senador Otto Alencar tem de forma incansável. Às vezes até conversa comigo, eu fico até assim olhando o semblante do senador Otto. Não é sentimento de pena, mas eu fico olhando assim o sofrimento dele. Do companheirismo, ele me dizer, Pinheiro, eu estou, sim, quase que jogando a toalha. A luta do senador Otto em relação a essa questão da recuperação do nosso São Francisco, do Rio São Francisco.
fonte de integração, fonte de abastecimento, fonte de vida para a nossa Bahia. E o debate feito pelo senador Otto não é o debate ali de tira uma aguinha para aqui, para ali, para acolá, é no âmago da questão, é resolver o problema, inclusive, da nascente, senão não adianta. Aí a gente fala em preparar lá Sobradinho para gerar energia, a água não chega. Porque da onde o São Francisco nasce, para onde a gente, inclusive, está usando ele, coitado do velho Chico. A ausência de matas ciliares, como cobra muito bem o senador Otto, a existência cada vez mais deletéria de uma estrutura de saneamento que detona o São Francisco, e o aproveitamento completamente desfocado e de uma estrutura completamente distante da possibilidade de um manejo ajustado, de uma utilização racional. Aí eu me pergunto, com quem a gente conversa do outro lado da rua? Porque às vezes as conversas aqui, pai, é só assim, não, vamos lá, vai ter uma votação de governo aqui, tem um problema ali, acolá, mas é sempre assim, vamos ver como é que a gente faz a obstrução, como é que a gente vota, como é que a gente vê o veto. Porque se não mantiver o veto do governo, vai ser um prejuízo enorme. Tá bom, Paulo Paim. 26 vetos do governo foram mantidos. 26! E aí eu pergunto, e o resultado depois disso? Aí agora precisamos de mais 26 vetos? Todo dia isso? É como um sentimento assim de que você opera aqui hoje, mas não vê a concretude ali do outro lado. Eu venho do setor, Paulo Paim, de atividade profissional. Eu comecei muito cedo na minha atividade profissional. Até por força, eu vou falar das escolhas que fiz, e, portanto, eu não posso responsabilizar ninguém. E, aliás, boa escolha, hoje não estou fazendo aqui como lamento, e me refiro ao fato de ter constituído família muito cedo. Eu era um jovem de 18 anos, minha mulher uma menina de 16. Então eu tive que ingressar no mercado de trabalho. E graças a Deus, consegui muito rápido até ingressar no mercado de trabalho numa atividade que eu tenho até hoje muito orgulho de ter participado daquela equipe, pela acolhida, pela boa empresa e pelo que a gente fez na minha querida Telebahia, ao longo dos anos em que tive a oportunidade de trabalhar, do convívio com os meus colegas, da qualidade de trabalho, do aprendizado de vida. Mas no meu local de trabalho tinha uma coisa muito interessante, todo dia, 5 horas, a gente tinha que apresentar resultado. Todo dia. Eu fui chefe de centro de manutenção na capital. Ainda jovem. Todo dia, 5 horas da tarde, eu tinha que encerrar o dia. A gente tinha uma máxima lá que a gente chamava de 0 defeito. 5 horas da tarde, meu amigo, tinha que zerar. Então, assim, você não podia dormir com defeito. Dormir com defeito era o que a gente chamava de ofensor. No outro dia de manhã, você tinha os dados negativos. Aqui, pai, minha sensação é o contrário. A gente começa o dia com 0 defeito. Chega no final do dia, está defeituoso que só. Então, essa é uma coisa que vai cada vez me assustando. Eu podia chegar aqui na tribuna agora, dar dados, não, nós estamos preocupados porque a expectativa do déficit, o superávit, não vai ser alcançado. Nós tivemos problema de redução, o governo imaginou trabalhar com 1,2, não é possível. O próprio senador Romero, junto comigo, ali quando a LDO chegou aqui, nós fizemos emenda baixando esse superávit. Romero chegava a falar em 0,4. O governo já botou em 0,15 e nós estamos chegando à conclusão de que nem 0,15 do PIB nós vamos conseguir fazer. Aí poderia falar essa linguagem no economês, o superávit das contas primárias.
Assisti essa semana agora aí, Paulo Paim, a conversa de que vamos cortar 10 bilhões do Bolsa Família, que aliás eu cheguei até a dizer, eu preciso ter muito cuidado, porque o Bolsa Família hoje é arrimo de cidade. Arrimo de cidade. Quem são os arrimos de cidade? Aposentadoria, Bolsa Família e em vários lugares desse Brasil, os recursos da agricultura familiar, sejam eles o Pronaf, o Garantia Safra, sustentam as cidades. Poderíamos falar aqui numa linguagem que talvez as pessoas não entendessem do outro lado. Porque às vezes é a linguagem aqui da chamada técnica legislativa. Hoje nessa tribuna, muita gente ouviu isso aqui. Não porque o parágrafo tal do artigo não sei quanto, tem não sei o quê, garante a negociação. Bora para o concreto. Depois de aprovada a medida provisória de hoje, o que é que vai ser processado amanhã? Quantas pessoas, lá na ponta, quantas terão a oportunidade de receberem o benefício, terão a oportunidade de receber os benefícios dessa medida provisória que nós aprovamos hoje? Em setembro, Paulo Paim, de 2012, o governo sancionou a lei fruto de uma medida provisória que eu fui o relator. Transformou-se na Lei 12.716. Alegria para tudo quanto foi lá no Brasil. Aprovamos a lei de renegociação das dívidas. Na minha vida aqui no Congresso Nacional, acho que aquela devia ser a enésima. 2012. Setembro de 2012. Julho de 2013, o governo sancionou a Lei 12.844, fruto da medida provisória 610, relatada pelo senador Eunício Oliveira, tratando o mesmo tema da medida provisória e da lei que foi sancionada, da medida provisória que eu relatei, o mesmo tema. E se a gente for discutir agora 2015, nós precisamos fazer uma outra. Mas o Conselho Monetário Nacional ainda não regulamentou. Que Conselho Monetário Nacional de freio de mão puxada é esse? Pelo amor de Deus. Será que você que está aí, lá na roça, aí na Cacimba, sei lá, ou na beira do São Francisco, aí em Xique-Xique, ou está lá em Xorroxó, ou está em Abaré, ou está ali até na Juazeiro. Será que você teve sua dívida renegociada? Será que você tem alguma coisa? Você sabe onde é que fica o Conselho Monetário Nacional? Disseram a você onde é o endereço do Conselho Monetário Nacional? É bonito, a sigla. Conselho, bota lá o CMN, Conselho Monetário Nacional. 3 pessoas, viu, pai, compõem esse conselho. Portanto, não tem nenhuma dificuldade de reunir esse conselho. 3 ministros que fazem reunião por telefone. Aí a regulamentação não sai. Ou quando sai a regulamentação, a famosa letra de formiga. Aqueles contratos, assim, que o agricultor lê aquilo, pelo amor de Deus, um parto. Aí o Banco do Nordeste chega lá e diz assim, Congresso Nacional aprovou, mas ainda não foi regulamentado, mas em breve virá. Aí nós prorrogamos de setembro de 2012 para 31 de dezembro de 2013, para 31 de dezembro de 2014, para 31 de dezembro de 2015. E hoje à tarde nós discutimos uma parte disso, justificativa, até plausível aqui, dos senadores de Goiás, pedindo pelo amor de Deus que a medida provisória pudesse atender aí, estava aqui a galeria lotada, dos pequenos que foram incentivados à produção de álcool ou de açúcar, e que todos eles quebraram. E aí, pai, essa agonia, assim, o que fazer? A solução é voltar à questão da unificação do ICMS? Não sei. A solução é voltar à CPMF? Essa eu tenho certeza que sei, que não é a boa solução. Pode ser a solução para resolver o problema lá de um buraco nas contas, a necessidade de botar dinheiro para dentro. Mas vamos lá. Ainda que a gente aprove isso, ainda que isso seja aprovado, a gente não. Será que isso vai resolver o problema? Bota esse dinheiro para dentro, paga lá as contas, não sei o quê. E amanhã, depois de resolvido isso, a economia volta a rodar normalmente?
Você vai voltar ao posto de trabalho que foi fechado hoje? Essa hora, pai, em que nós estamos falando, diversas pessoas já tiveram a informação de que o seu posto de trabalho foi fechado. Eu fico imaginando a cabeça desse ou dessa trabalhadora, desse que vai ter que se dirigir à sua casa e chegar para os seus filhos, para a sua companheira ou seu companheiro, desse ou dessa, que era que dar a notícia. E aí sim, no outro dia de amanhã, não, melhor, na manhã do dia seguinte, essa pessoa vai amanhecer zerada. Diferentemente daquele zero defeito, que a gente fechava ali na Telebahia no final da tarde, que o nome era zero, mas era no final do dia uma quantidade imensa de trabalho produzido. Esse posto de trabalho fechado, na manhã seguinte, começa um dia zerado, sem ter a expectativa de entrar absolutamente nada. E a expectativa dessas pessoas? Aqui tem uma expressão, e eu quero usar isso para encerrar, Paulo Paim. Nós fizemos essa revista aqui que trata da questão do Pacto Federativo, o que é que nós votamos. E a expectativa de muita gente é que boa coisa seja produzida por essa casa, ou pela casa que está logo ali, em frente, o chamado Salão Verde. O Senado é o espaço para mediação. Está aqui na publicação que nós fizemos. Fazer um bom debate na política, bons discursos, eloquência, até numa verborragia aqui usando a boa expressão. E aí eu volto a perguntar, essa mediação, ela tem que ser utilizada para quê? Para quem? De que forma? Nesses projetos que o senador, inclusive, Renan, leu hoje, até parabenizando o trabalho feito por nossa comissão, pela comissão lá do Desenvolvimento Nacional, nós produzimos aqui uma coisa importante, Paim, prorrogando a questão da irrigação. Os recursos para irrigação no Nordeste e Centro-Oeste. Aí eu lhe pergunto, será que o nosso ribeirinho lá está podendo tirar a água do São Francisco para irrigação? Será que tem? E aí esse espaço para mediação que é o Senado, produziu o quê? Portanto, Paulo Paim, fica aqui o chamamento, a gente tem falado isso muito para o governo, às vezes muita gente acha que a gente está atacando o governo. Agora há pouco ali, Valdeci, jornalista, me perguntava, Pierre, os seus pronunciamentos parece que são pronunciamentos de alguém que está contra o governo, é isso? Eu disse, não. Pronunciamento de alguém que foi para a rua fazer campanha, que disse ao povo brasileiro que era importante a gente reeleger um projeto. Então nós temos a obrigação de cobrar do nosso governo para esse projeto que a gente disse, esse projeto vir à tona. Para esse projeto entrar na ordem do dia. Para esse projeto chegar na vida das pessoas. Para a gente tentar superar. Então, portanto, a gente tem se colocado à disposição. Não estou me colocando aqui só na tribuna, para dizer é fácil falar, criticar. Nós temos tentado, temos buscado, às vezes até a gente liga para os ministros, eles nem retornam. Ontem à noite eu estive com o ministro Joaquim Levy, junto com o Delcídio do Amaral e até com o senador Romero Jucá, tentando fazer propostas. Não me interessa que essa história de ficar pedindo cabeça de ministro. Quem bota ministro, quem tira ministro é o presidente da República que se elegeu. Eu não fui eleito para isso. Minha obrigação, inclusive, é cobrar de ministro e até apresentar a sugestão ao ministro. Então, a gente tem feito isso. Não podem nos acusar, Paulo Paim, de que nós estamos fazendo o mais fácil, cobrar. Nós estamos tentando apresentar propostas. O governo que mandou a medida provisória para cá. A medida provisória chegou aqui, ainda que tirantemente, como diria o Dorico Paraguaçu, a tal das emendas que não tinham nada a ver com a medida provisória, mas o próprio governo estava avaliando que era melhor deixar a medida provisória morrer. Agora, será melhor deixar morrer? Não era melhor, inclusive, analisar antes de mandar, do que efetivamente se preparar para matar? Quanto tempo perdido? Reunião de comissão, uma série de coisas. E aí fica aqui, Paulo Paim, de novo para o nosso governo. A preocupação com essa crise econômica, a preocupação com os municípios,
Eu fico imaginando como estão agora prefeitos e prefeitas pelo Brasil afora, e óbvio que eu tenho que me preocupar com os prefeitos e prefeitas da minha Bahia. Como é que eles vão fazer para pagar a folha? É óbvio, Paulo Paim, que a gente tem que se preocupar com homens e mulheres dos nossos estados que estão enfrentando dificuldades extremas e que não sabem se terão continuidade no seu posto de trabalho no dia de amanhã. Portanto, é agir. Essa casa da mediação, esse espaço da mediação, precisa sair dessa situação de todo dia marcar uma posição aqui, ali, acolá, e a gente tentar buscar caminhos, soluções, saídas. Eu falei aqui ontem, o nosso governador lá fez uma caminhada pela Europa. Eu vou agora visitar algumas unidades na área de energia solar, não para visitar, para conhecer produção, nada disso, né? Muito mais até para ir ao encontro dessas pessoas que têm atividades, para dizer-lhes que a Bahia é um dos pontos importantes para recebê-los e, ao mesmo tempo, para eles fazerem negócio nessa área de energia. Então, por que a gente não pode ter uma conversa com o governo desse tipo? Vamos tentar arrumar as ideias. Ao invés de a gente votar a lei aqui, bora ver qual deve ser a nossa pauta prioritária. O que a gente pode, o que a gente deve e onde a gente ajuda para a gente encontrar uma saída. Ficar aqui também fazendo a leitura da conjuntura com estatística ou coisa do gênero, essa leitura não vai nos salvar nem salvar o Brasil. Então, ao invés de só a leitura da conjuntura, chegou a hora da gente ir para a ação nessa conjuntura. Portanto, meu governo, que eu ajudei a eleger, dialoga um pouco mais, inclusive, com a gente. Está na hora da gente, inclusive, tentar fazer esse esforço, o esforço de buscar a saída. Tentar, inclusive, estabelecer um outro patamar. Esse é o esforço que a gente tem feito, Paulo Paim. E senão, essa casa da mediação aqui vai ficar só na aprovação, nessas tardes, noites, e no outro dia de manhã a gente vê a publicação no Diário Oficial da nova lei. E aí eu pergunto, será que tem incidência na vida das pessoas? Será que era isso? Era isso que faltava? Era botar no papel essas letras transformadas em lei, ou botar para funcionar na vida das pessoas? Aliás, eu me lembro, Paulo Paim, quando, certa feita na Câmara dos Deputados, eu apresentei uma proposta que eu disse assim, a gente votar, por que a gente não faz dois movimentos? Um, na direção de revogar tudo que não presta mais. Revoga-se. Outro, cumpra-se. Tem um bocado de lei aí que nós estamos precisando fazer isso. Botar para cumprir, botar para rodar, botar para girar, botar para funcionar. Essa é a minha preocupação, Paulo Paim. Isso é que tem tirado o meu sono, isso que tem me agoniado no último período, para saber exatamente qual é a parte que eu posso ajudar como senador da República. Como é que eu posso contribuir? De que maneira eu posso ajudar nisso? Mais do que essa história de ficar permanentemente nos embates de uma crise política, que vai ter solução, vai se arrumar aqui, ali, acolá, ainda que uns saiam, outros permaneçam, enfim. Agora, o problema central é esse. A saída para essa gente que está nos assistindo agora, ou até algumas pessoas que nem condições de nos assistir nesse momento têm. Gente que até optou, Paulo Paim, por essa hora de desligar a televisão, até para poder economizar energia, fazendo a economia ao máximo. Deixando talvez uma única lamparina em casa acesa e tentando ver como é que faz a sua economia caseira para poder atravessar a fase para no outro dia de manhã ter condição de botar o pão na mesa para seus filhos. Portanto, a nossa obrigação é buscar alternativas. A nossa tarefa é se desdobrar aqui e o nosso governo tem que entender que o seu papel é de buscar solução. É de encontrar saídas. Portanto, o governo precisa funcionar e funcionar imediatamente para atender essa demanda de Brasil. Era isso, meu caro Paulo Paim, que tinha a dizer essa noite.